E vamos revelar então o que é a quarta-feira de cinzas. Você sabe o que significa a quarta-feira de cinzas? Mesmo que você seja ateu ou ateia, não faz problema. É interessante saber as curiosidades da vida. Vamos entender o que significa de fato para os cristãos essa data. O que é a quarta-feira de cinzas? Vamos aprender. Quarta-feira de cinza, aquarela de Julian Fat, final do século XIX. Para quem nos acompanha por imagens, aqui está uma imagem de um padre, um papa, fazendo a bênção da quarta-feira de cinzas. Edson Veiga, da Blend, da Eslovênia. BBC Brasil, parabéns BBC Brasil, 13 de fevereiro, é nova. Tradicionalmente é a data que marca o fim da folia e o início de um tempo de recolhimento, como se fosse necessária uma fronteira entre festa da carne e o período de penitência chamado de quaresma. Para católicos praticantes, a quarta-feira de cinzas é uma celebração rica em significado e necessidade para a preparação rumo à Páscoa, 40 dias mais tarde. Mas nas missas, há um momento em que o padre e seus ministros abençoam, cada um colocando um pouquinho de cinzas sobre a cabeça ou fazendo uma cruz na testa. Há duas possibilidades de frase a serem ditas neste momento, cabendo ao sacerdote decidir, abre aspas, convertei-vos e crede no Evangelho, fecha. É um lembrete de necessidade cristã de mudança de vida, de abrir mãos dos prazeres em prol de uma experiência mais próxima a Deus. Abre aspas novamente. Das cinzas vieste, às cinzas retornarás, fecha. Recorda a brevidade da vida. Abrindo aspas novamente. As duas possibilidades são válidas porque esses são os dois sentidos principais das cinzas, afirma a BBC News Brasil o vaticanista Felipe Domingues, vice-diretor Lei Centre em Roma e professor da Universidade Georgiana também em Roma. Abre aspas. Esse dia nasceu como uma manifestação de devoção popular entre os séculos 3 e 4. Os cristãos, nesse dia, para se prepararem para quaresmas, impunham sobre si as cinzas em sinal de penitência pública. Explica a reportagem a vaticanista historiadora Mirticele Medeiros, pesquisadora de História do Cristianismo da Pontífica Universidade Gregoriana. Para o historiador, teólogo e filósofo Gerson Leite de Moraes, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, a celebração surgiu, abre aspas, nas comunidades cristãs primitivas, fecha, como referência ao início de um período de preparação para a Páscoa. Nasce junto com esse costume de guardar os 40 dias de que chamamos de quaresma, fecha. Diz ele à BBC News Brasil, abre aspas novamente. É um período que marca momentos de reflexão, de arrependimento, de renovação espiritual, fecha aspas. Olha que legal essa imagem gigantesca que agora nos aparece. Vamos continuando. O rito foi oficializado na liturgia pelo Papa Gregório Magno, 540 a 604, na virada do século VII. Foi chamada por ele de Capite Iuenuit, ou seja, o dia em que começa o jejum, pontua Medeiros. A pesquisadora conta que, conforme relatos antigos, no início da cerimônia era realizado em Roma, sempre em silêncio, e pessoalmente pelo Papa, que organizava uma procissão nos arredores da Basílica de Santa Anastácia e Santa Sabina. Referências bíblicas. As cinzas carregam duas simbologias. A primeira é a ideia da enfermidade da vida, do fato de que quando Deus disse no Antigo Testamento de que das cinzas viemos e às cinzas voltaremos, era para lembrar que o ser humano é pequeno diante da grandeza de Deus, contextualiza Domingues. Abre aspas. A segunda questão é do arrependimento, da penitência. Aí é uma leitura cristã já no Novo Testamento, porque Cristo, segundo os evangélicos canônicos, questionou algumas tradições do mundo judaico. O legalismo de alguns doutores da lei, nesse contexto, no período da quaresma, ele começa com a reflexão interna da importância do arrependimento, da penitência, de reformular o que eu que não posso de pó e cinza, eu que não passo de pó e cinza. Muito bem, continuando então a leitura, já no livro de Jó, um versículo orienta
repetes a exaustão máximas de cinzas, torres de argilas são vossas defesas. No segundo livro de Samuel diz que, abre aspas, Tamar tomou cinza e derramou sobre a cabeça, rasgou sua túnica de princesa, pôs as mãos na cabeça e afastou-se, gritando. Ele se agarra à cinza, seu coração enganado o desvia, ele não se verá liberto. Lê em Isaías. E também, como sinal de arrependimento no livro de Jonas, o povo se veste de cinzas, cobre a cabeça de cinzas em sinal de arrependimento e penitência. Comenta o Padre Lima, abre aspas. Eles proclamaram um jejum e se vestiam de sacos, desde os grandes até os pequenos. Ele se levantou do trono, tirou o manto real, cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas, diz o trecho bíblico. No livro dos Números está escrito que, para este homem impuro, tomar-se a cinza do brasileiro do sacrifício pelo pecado. Fecha. O sacerdote explica que no Novo Testamento há relatos que associam passagens de Jesus à simbologia das cinzas, quando ele lamenta sobre as cidades da Galileia que não se renderam à sua palavra. Diz que, abre aspas, cobertas de saco e cinza, eles teriam convertido segundo a narração do Evangelho de Mateus. Na carta aos Hebreus, disse que a cinza de novilha esparzida sobre os seres maculados os sacrificam, purificando-lhes os corpos. Abre aspas. Ou seja, as cinzas são o convite que a Igreja faz para refletirmos sobre a brevidade e a relatividade de nossa vida aqui na Terra, dizendo o que realmente somos, humanos que vamos morrer, pontua o padre. Abre aspas novamente. Somos chamados a entrar nesse tempo de quaresma, dedicando mais tempo para a palavra de Deus e para abrir o coração e perceber a presença do Cristo no meio de nós. O Cristo que passa fome, que é torturado, que é injustiçado, que tem necessidade de roupa, de casa, de comida. É uma simbologia muito bonita, comenta o teólogo Moraes. Marca o início de um período que conclama o autoexame, a autorreflexão, a busca por uma renovação espiritual. Do que são feitas, segundo a tradição católica, as cinzas utilizadas nessa missa de quarta-feira, que marca o início da quaresma, são obtidas a partir da queima de um produto de outra missa, realizada no ano anterior. Palavra praxis oficial, as cinzas provêm das folhas do Domingo de Ramos, celebrado no ano precedente. Acrescento a ela água benta e incenso, diz o historiador Medeiros. Domingues vê também simbologia nessa origem do material. Eles queimam os ramos usados na liturgia do passado e essas cinzas são guardadas para o ano seguinte. Isso mostra o ciclo de liturgia e da vida cristã, que nunca acaba. Fecha um ciclo e começa outro, acrescenta ele. Padre Lima conta que funciona assim, abre aspas. Uma quantidade razoável daqueles ramos bentos do Domingo de Ramos é guardada, conservada e queimada para se transformar nas cinzas que depois são abençoadas na missa e no momento certo do ritual da quarta-feira de cinzas. Todos os fiéis são convidados a se apresentarem para serem assinalados com elas. Ele enfatiza que o momento não é de ânimo negativo, não é de tristeza, é penitência, é conversão, é mudança de vida. É preciso lembrar, comenta ele, outras igrejas cristãs. De acordo com o teólogo e professor Moraes, a tradição da quarta-feira de cinzas não foi incorporada pelas igrejas protestantes e evangélicas. As igrejas do protestantismo histórico, algumas são litúrgicas, outras menos. Todas reconhecem o período da Páscoa e, portanto, o período que antecede os 40 dias da Quaresma, mas varia da intensidade conforme a denominação religiosa. Numa igreja litúrgica, às vezes, o pastor cita que iniciamos o período da Quaresma. Algumas igrejas usam cores específicas, conta. Já as evangélicas pentecostais e neopentecostais geralmente são muito pouco litúrgicas e é um espontaneismo muito grande, então dificilmente você vai encontrar uma valorização desse período de tempo em relação à observância da quaresma, acrescenta ele.
Moraes afirma que, em geral, os cristãos não católicos não têm nenhum ritual próprio para a quarta-feira de cinzas. Essa reportagem foi interessante e muito boa para a gente esclarecer algumas coisas.